Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje vou fazer novamente um vídeo diferente. No último vídeo que fiz no canal, portanto, fiz um vídeo, disse que seria um vídeo único sobre os discos que mais me desiludiram nas expectativas. Portanto, selecionei 15 discos que me tinham desiludido em função das expectativas que eu tinha. E hoje vou fazer um vídeo sobre os discos que eu considero mais subestimados, como os americanos e os ingleses chamam os chamados underrated albums. Portanto, álbuns que são de alguma forma subestimados. E podem ser subestimados pelas críticas, podem ser subestimados pelas vendas, podem até ser subestimados pelo conhecimento das pessoas relativamente aos álbuns, e eu faço meia culpa aqui em alguns dos que eu trago aqui hoje, a começar logo aqui se calhar pelo primeiro, álbuns que eu acho que não têm nem de perto nem de longe o reconhecimento que deveriam ter. Se no vídeo anterior eu disse que seria um vídeo único, portanto eram aqueles 15 que eu selecionei, não tenho intenções de fazer mais nenhum. Neste aqui, a minha ideia inicial também era essa, mas eu ontem a preparar o vídeo comecei a apontar uma série de álbuns e quando dei por mim já ia mais 50, portanto aqui provavelmente irei fazer 3, no máximo 4 vídeos sobre isto. Portanto, hoje selecionei aqui 15 que eu considero que são mesmo os mais injustiçados, porque eu, como disse, já tenho ali mais de 50 assinalados, mas eu não acho que sejam tão injustiçados como estes que eu vou trazer aqui hoje. Começando então aqui pelo primeiro, e os primeiros 3, curiosamente, são todos do mesmo ano, 1991, está bem? Eu já tinha, os 2 primeiros foi uma coincidência, já tinha 91 e depois apercebi-me que o que eu tinha selecionado em quarto também era 91, portanto juntei os 3 primeiros para 91. E é um disco que eu já mencionei aqui várias vezes, já mencionei a banda N vezes, portanto, e já disse que a banda está ali bem no início da minha segunda linha de bandas preferidas, e disse que foi muito injusto. Este é daqueles que eu faço meia culpa, porque é uma banda que tem 5 álbuns e eu, durante toda a minha vida, sempre conheci muito bem os 3 primeiros. O quarto conhecia pouco, mas conhecia. O quinto, que é o que eu trago aqui, conheci mesmo quase nada, para não dizer mesmo nada. Portanto, sabia da existência do álbum, mas nunca me aprofundei no álbum. Portanto, o primeiro álbum que eu considero subestimado, o Talk Talk com o seu Laughing Stock, de 1991. Portanto, já o apresentei aqui, já disse, este álbum é claramente subestimado. Não pela crítica especializada, porque a crítica especializada dá-lhe muito valor. Aliás, foi isso que me fez, aqui talvez há uns 2 ou 3 anos, me aprofundar ali no álbum, porque viam sempre muito bem referenciado vendas péssimas, portanto o sucesso comercial dele foi reduzidíssimo. E é aquele álbum que eu considero mesmo subestimado, aqui não pelas críticas, mas nas vendas e pelas próprias pessoas, porque eu próprio, portanto, talvez há 2, 3 anos atrás, portanto estamos a falar de 2021, eu sou um consumidor acérrimo de música desde 1991, portanto foram 30 anos que andei a dormir, a viajar na maionese aqui com este álbum, está bem? Portanto, o primeiro álbum que eu considero subestimado, Talk Talk com o seu Laughing Stock, de 1991. Também de 1991, se é assim, se Talk Talk saiu em 91, e curiosamente 91, e que eu já disse várias vezes aqui no canal, foi o ano em que eu comecei a tornar um grande viciado em música. Se Talk Talk me passou completamente ao lado ali, o Laughing Stock não é
o caso aqui deste segundo disco que eu considero subestimado. Também já o apresentei aqui no canal. Portanto, o segundo disco que eu considero subestimado, o Sting com o seu Soul Cages, também de 1991. É assim, eu não vou dizer que é o melhor disco do Sting, não vou dizer que é o melhor disco do Sting. Para mim o melhor disco do Sting é penso que ele é penso que é o de 87, o Nothing Like the Sun, penso que é o 87. Portanto, este aqui é o seguinte, o The Soul Cages de 1991, mas este é o meu preferido do Sting. Portanto, este coincide mesmo com o meu início da minha grande paixão por música. E este disco é muito subestimado na discografia do Sting. Por acaso, o meu amigo Luís Paulino, que é também um grande consumidor e fã de música, também gosta muito aqui do The Soul Cages. E este até tenho 2 vinis, tenho a edição portuguesa original e esta reedição mais recente. E tenho aqui, talvez a minha música preferida do Sting, e já disse aqui quando apresentei nos vídeos, Why Should I Cry For You, mas acho este álbum francamente bom. Poderá não ser o melhor da discografia do Sting, mas é o meu preferido e acho altamente subestimado. Portanto, o segundo disco subestimado, Sting com o seu The Soul Cages. O terceiro disco que eu considero subestimado, também 91, e é curioso porque ainda bem que eu faço depois estes vídeos especiais, porque este ainda não apresentei aqui sequer no canal nas recomendações de álbuns e este merece, está bem? Este merece. Também de 1991, o disco dos Raintree Crow, homónimo chamado Raintree Crow. As pessoas podem pensar, nunca ouvi falar em Raintree Crow, mas conhecem perfeitamente a banda, porque isto basicamente são os Japan. Os Japan tinham terminado ali em meados dos anos 80 e reuniram-se para fazer aqui este álbum com um nome que eles atribuíram a eles, Raintree Crow, de 1991. São todos os elementos que constituíam o Japan, nomeadamente a destacar o David Sylvian, que é um dos meus músicos preferidos. Já trouxe aqui álbuns do David Sylvian e este álbum é fantástico mesmo, uma obra-prima, quer musicalmente, quer sonoramente, porque ele ouve-se muito bem, uma qualidade de gravação soberba. Aliás, este disco eu conheci-o não em 91, eu conheci-o em 92, nunca me esqueço, na minha primeira revista de alta fidelidade que tive, usavam este disco, usavam uma música deste álbum para testar os sistemas de som. Portanto, eu conheci este álbum nessa revista e foi onde conheci também, usavam uma cantora, eu não sei se já trouxe aqui algum álbum dela, a Mary Black, penso que ela é irlandesa, e era considerada nos anos 80 a cantora que tinha a voz mais cristalina. Portanto, e ela era usado, a What-I-Fi usava como referência para testar sistemas de som, porque os agudos dela eram maravilhosos. E foi aí que eu conheci, nessa revista, que eu conheci aqui também Raintree Crow, e fiquei curioso. Portanto, depois na altura comprei em CD, e mais recentemente consegui adquirir em vinil. Atenção que este é um disco daqueles difíceis de adquirir em vinil. Isto foi uma batalha muito dura. Portanto, mas para quem não conhece, um grande disco, Raintree Crow, o nome poderá não dizer muito a muita gente, mas basicamente são os Japan, está bem? O quarto disco que eu considero altamente subestimado, uma grande injustiça, as críticas fantásticas, e eu acho que este disco aqui, eu quando estou a falar de música com alguém e alguém me fala no disco ou na banda, eu ponho logo a pessoa
num patamar já mais elevado, porque quem conhece esta banda e quem gosta desta banda já está num patamar mais elevado, está bem? Portanto, fico logo com grande estima quando estou a falar de música e mencionam a banda. Portanto, já o trouxe aqui por 2 vezes, está bem? Portanto, o quarto disco que eu considero altamente subestimado, os de Blue Nile com o seu fantástico Hertz. Portanto, eu trouxe aqui, na altura, a primeira vez que eu apresentei, ainda não o tinha em vinil, portanto, o vinil tenho há poucos meses. Isto foi uma reedição que saiu este ano também, daqueles discos muito difíceis de se encontrar, que era original. Mesmo esta reedição, estava quase para escrever um livro como eu consegui esta reedição. Portanto, na altura nas recomendações dos vídeos, apresentei-o em CD. E mais recentemente apresentei-o em vinil, já não me lembro. Foi num dos vídeos dos discos que eu considero mais bem gravados. E claramente, mas isto não é só mais bem gravado, é porque a música é excelente mesmo, excelente. Quer o primeiro, quer o segundo álbum dos The Blue Nile estão claramente num patamar acima. Mesmo os outros são bons, mas claramente a destacar os 2 primeiros e, essencialmente, aqui aquilo que eu considero mesmo muito subestimado, acho criminoso mesmo, The Blue Nile com o seu fantástico Hertz, de 1989. O quinto disco que eu considero subestimado, já o apresentei aqui no canal, também é um disco que eu não conheço assim há tantos anos, que é um disco brasileiro, não é um disco muito falado, mas é um disco que quem conhece gosta mesmo muito. Portanto, o quinto disco que eu considero altamente subestimado, Arnaldo Batista com o seu fantástico Loki, de 1974. Grande álbum, já mencionei várias vezes aqui o quanto eu gosto aqui do Loki, a par do Transa do Caetano Veloso, o meu disco brasileiro preferido de sempre. E este Loki foi-me dado a conhecer pelo meu amigo brasileiro Mário Pelicano. Na altura depois comprei em CD e aquilo varreu-me de cima a baixo mesmo, uma coisa fantástica. Tanto este Loki como o Transa do Caetano varreram-me mesmo de cima a baixo. Fiquei completamente apaixonado. É um álbum muito difícil de se encontrar em vinil, porque ele teve só uma edição original, depois teve esta reedição, penso que foi em 84 ou 85, que é esta minha aqui, e depois teve uma reedição recente, ali em por volta de 2018, mas tem uma qualidade má. Foi muito difícil de encontrar, porque este álbum, a primeira edição e esta reedição de 84, até no Brasil são difíceis de se encontrar. Por isso é que se calhar também é um álbum que é subestimado, porque muita gente não o conhece devidamente. Um fã do Arnaldo Batista que fazia parte dos Mutantes, era o Kurt Cobain, era um grande fã dos Mutantes, era um grande fã do Arnaldo Batista. E disse várias vezes, até em entrevistas. Portanto, quinto álbum que eu considero subestimado, Arnaldo Batista com o seu fantástico Loki, de 1974. Puxando aqui um bocadinho a brasa para a minha sardinha, um álbum que eu considero o único álbum a partir dos anos 2000, que está aqui na lista, e é mesmo do ano 2000. E eu sempre considerei este álbum subestimado. Sempre considerei subestimado. É o meu terceiro álbum preferido da banda, e a banda é a minha banda de eleição, a minha banda preferida de sempre. Portanto, o sexto disco que eu considero subestimado, The Cure com o seu fantástico Blood Flowers, de 2000. Este disco é muito subestimado. As críticas foram boas, mas ele não teve a nível... Então, as vendas não foram famosas mesmo. Também muito por culpa aqui do Robert Smith, que eles não lançaram nenhum single de promoção. Portanto, e quando assim é muito difícil o álbum ter um sucesso comercial como eles estavam habituados nos álbuns anteriores.
mas é o meu terceiro álbum preferido. Este Blood Flowers é o meu terceiro álbum preferido dos The Cure, a seguir ao Disintegration, ao Wish, e depois vem logo aqui o Blood Flowers. Adoro este álbum, tem aqui músicas fantásticas dos The Cure. Maybe Someday, Last Day of Summer, Out of This World. Ele começa logo em grande. Eles têm aqui pelo menos 4 músicas fantásticas. Poderá não ser um álbum todo ao nível do Disintegration e do Wish, mas é um álbum que eu considero altamente subestimado, porque nem muitos fãs dos The Cure muitas vezes passam ao lado aqui deste álbum. Portanto, o sexto disco que eu considero subestimado, The Cure, com o seu fantástico Blood Flowers. O sétimo disco que eu considero subestimado, isto no fundo aqui são dois. Portanto, é uma banda, e esta eu peço especial atenção. Eu tenho quase a certeza que ainda não apresentei aqui no canal, e é uma grande falha minha, porque isto é uma banda. Eu conheci isto ali no final dos anos 90, numa rubrica que havia. Perguntavam a músicos conhecidos discos que marcaram a vida, e era exatamente este. Portanto, outro disco que eu considero altamente subestimado, o disco e a banda, o Zugo Largo com o seu fantástico Metal. Este Metal é de 1989, portanto o Zugo Largo tem aqui o Metal de 89 e tem que é o segundo disco, e tem o disco anterior, não sei se é 88, se é 87, o Drum. Portanto, eles só têm estes dois álbuns, aqui o Drum e o Metal. Mas eu destaquei aqui o Metal. É um disco, quer um quer outro, altamente subestimados. Não pelas críticas, porque as críticas foram fantásticas. Portanto, estes discos foram lançados na editora do Brian Eno, está bem? As críticas foram francamente boas, mas pouco conhecimento. É raro, muito raro a pessoa com quem eu falo que conheça o Largo. E eles tinham a vocalista deles, uma voz fantástica, maravilhosa, e com quem eu privo a falar sobre música, quando eu aconselho o Largo, toda a gente me agradece. A vocalista tem uma voz maravilhosa, ela chama-se Mimi Goose. Eu tenho um álbum a solo dela que é igualmente bom, mas não ao nível aqui destes dois. A destacar aqui o que eu considero subestimado aqui para o canal, o Largo Metal de 1989. Passando para 1998, e vamos voltar aqui a bater na mesma tecla, mas aqui isto é um disco a solo. É o músico que eu considero mais subestimado dos meus gostos. Portanto, Mark Hollis, 1998, o seu único álbum a solo é homónimo, chama-se também Mark Hollis. Fantástico álbum a solo do Mark Hollis. Mark Hollis era o vocalista dos Talk Talk. Portanto, os Talk Talk lançaram 5 álbuns, o último deles em 91, que eu fui o primeiro que apresentei aqui hoje, o Laughing Stock, que eu considero altamente subestimado. Este aqui não fica nada atrás, portanto, também é altamente subestimado. O Mark Hollis, aliás, este disco saiu 7 anos depois do último dos Talk Talk. Era para ser lançado em nome de Talk Talk. Isto era uma obrigação contratual, portanto, ele tinha que lançar, e depois até a última hora acabou por lançar como álbum a solo. Um disco fantástico do vocalista dos Talk Talk, ainda mais intimista com o Laughing Stock. Há uma publicação, é assim, eu quando quero conhecer a opinião sobre um determinado disco,
ver as críticas. O primeiro site que eu uso como referência é o AllMusic, e muita gente faz isso, muita gente usa o AllMusic como referência. O AllMusic, sobre este álbum homónimo do Mark Hollis, diz que é provavelmente o disco mais calmo e intimista da história da música. Poderá ser um exagero, mas não andará muito longe disso. Portanto, quem não conhece, mas é assim, quem for ouvir aqui este disco do Mark Hollis não pode ouvi-lo casualmente. Portanto, tem que estar preparado, com calma, relaxado, porque e o mesmo Lost in Stock igual, tá bem? Mesmo Lost in Stock igual. Este aqui ainda mais, portanto, este disco não pode ser ouvido casualmente, tem de ser ouvido com muita atenção. É uma coisa bastante diferente, bastante intimista, mas excelente. E é com muito pena minha que eu considero este disco subestimado, tá bem? Porque é um disco fantástico. Outro disco que eu considero subestimado, mas nem de perto nem de longe como os outros, mas eu considero subestimado porque aqui, não pelas críticas, as críticas também foram boas, as vendas até foram boas. Isto foi um disco que atingiu o número 2 na tabela de vendas no Reino Unido, mas é um disco que eu vejo poucas pessoas a falar nele. Curiosamente, o meu amigo Luís Paulino fala nele, é o disco preferido da banda, também é o meu disco preferido da banda, é o primeiro disco da banda. Outro disco que eu considero subestimado, os The Style Council, com o seu fantástico Café Blue. Portanto, o primeiro disco da discografia do Style Council. Portanto, os Style Council eram constituídos aqui por 3 elementos, mas basicamente aqui a destacar, eles eram quase como se fosse um duo, porque é o Paul Weller, que vinha dos The Jam, e o Mike Talbot. Depois tinham também um outro elemento, que é o Steve White, que também fazia parte da banda, mas as pessoas, quando se fala em Style Council, é basicamente o do Paul Weller, Mike Talbot. Eu gosto muito do Paul Weller, já disse várias vezes aqui, gosto muito dos The Jam, mas sou mais fã ainda dos The Style Council e, nomeadamente aqui do Café Blue. Considero altamente subestimado, porque é um disco excelente, também muito bem gravado. Discografia, também aconselho muito a discografia dos The Style Council. Ainda gosto mais do que The Jam. Também é um estilo diferente mesmo, claramente diferente. É um disco que eu considero muito subestimado. The Style Council, com o seu fantástico Café Blue. Outro disco que eu considero subestimado, também é um músico que eu não conheço assim há tantos anos quanto isso, e até vou trazer aqui em 2 formatos, mas é um músico que nos últimos 2 anos estou completamente apaixonado pela sonoridade dele. Portanto, outro disco que eu considero subestimado, Arne Domneros. Atenção, isto aqui já estamos no jazz, é o único de jazz que eu trago aqui. Arne Domneros, com o seu fantástico Antiphon Blues. Portanto, eu tenho aqui em vinil e tenho em Super Audio CD, adquiri-o há não muito tempo em Super Audio CD. São sonoridades, são experiências diferentes, quer uma, quer outra. Eu aqui não consigo definir qual é que é melhor, se o vinil, se o Super Audio CD. Mas eu estou completamente apaixonado aqui pelo Arne Domneros. No último ano e meio comprei tudo que eu pude comprar dele, comprei, porque é fantástico. Quem não conhece o Arne Domneros, e muita gente não conhece, por isso é que eu estou aqui a colocá-lo num vídeo de subestimados. Portanto, é o cabeça do famoso disco de Jazz at the Pawn Shop. E este Antiphon Blues é um disco fantástico, altamente subestimado. Quem não conhecer, este Antiphon Blues é de 1975, portanto anterior ao famoso de Jazz at the Pawn Shop. Agora aqui, 3 discos seguidos de 1992. Também já os...
não sei se apresentei todos. Não apresentei, não, penso que só apresentei o primeiro. Considero altamente subestimado. Roger Waters, Amused to Death. O meu disco preferido a solo do membro dos Pink Floyd. Aqui uma edição audiófila. Eu, na altura, quando ele saiu, comprei logo em cassete original, depois mais tarde em CD, e depois comprei esta edição. Já mostrei aqui também nos vídeos dos discos com melhor som na minha coleção. O meu disco preferido do Roger Waters e o meu disco preferido do membro dos Pink Floyd a solo. Acho altamente subestimado. O último álbum, lançado há não muito tempo, há menos de um mês, do Gilmour, é muito bom, mas mesmo assim ainda coloca ali o Amused to Death do Roger Waters como preferido, e é um disco que eu considero subestimado. Este disco é francamente melhor do que o valor que as pessoas lhe dão. Outro disco que eu considero altamente subestimado, porque é o meu segundo disco preferido do artista, e é muito raro ver alguém referenciar este disco. Também eu comprei na altura quando saiu em cassete, depois mais tarde em CD, e aqui há uns anos, quando regressei em força ao vinil, em vinil. Também em 1992, Peter Gabriel com o seu fantástico Us. Para mim, este álbum na discografia de Peter Gabriel só perde para o Soul, que é o álbum anterior dele, que é de 86. E este Us é de 92. Portanto, ele demorou 6 anos para lançar um álbum, mas é um álbum que eu acho muito subestimado, porque é um álbum muito bom. Tem aqui das minhas músicas preferidas do Peter Gabriel, Come Talk to Me. É logo uma sequência brutal. Come Talk to Me, Blood of Eden, Steam, Washing of the Water, Digging in the Dirt. É um álbum que eu considero muito subestimado, porque é um álbum francamente melhor do que o valor que as pessoas lhes dão. Está bem? Portanto, Peter Gabriel, Us, 1992. Para fechar 1992, esta sequência de 3 álbuns, um disco, o disco é de 1992, porque foi lançado só em 1992, mas ele foi gravado entre 74 e 75. Disco altamente subestimado. Peço especial atenção para este disco. Portanto, Chris Bell, I Am the Cosmos, de 1992, mas ele foi gravado entre 74 e 75, até porque assim, 92 foi quando ele foi lançado, mas ele faleceu em 1978. Tá bom? Portanto, ele foi gravado ainda nos anos 70, só foi lançado já muito depois da morte dele. Portanto, o Chris Bell, que era vocalista no primeiro álbum dos Big Star, ele depois saiu dos Big Star, lançou-se numa carreira, mas ele acabou por falecer depois logo de seguida. Portanto, basicamente é este álbum aqui, um disco fantástico que eu conhecia há não muito tempo, sabia da existência do álbum, mas nunca dei muita atenção a ele, e adquiri-o aí há uns 5 ou 6 meses, um disco fantástico, altamente subestimado. Tá bem? Portanto, Chris Bell, I Am the Cosmos. Outro disco que eu considero altamente subestimado, os Spain com The Blue Moods of Spain. Já o apresentei aqui no canal. Este disco, eu tenho a discografia completa dos Spain. A maior parte tem entre CD e vinil. A maior parte, curiosamente, em vinil. Em vinil só me faltam os 2 primeiros, que curiosamente são aqueles que considero os melhores, mas este disco aqui em vinil é muito raro também de se encontrar. Tá bem? É um disco fantástico, uma sonoridade incrível. Considero uma banda muito subestimada. Portanto, Spain com The Blue Moods of Spain, de 1995. E para fechar aqui a lista dos álbuns, este já o apresentei aqui também, Red House Painters com o seu álbum homónimo, chamado também Red House Painters. Ele foi dado o nome de Roller Coaster, de 1993. Foi dado o nome de Roller Coaster porque eles lançaram 2 álbuns seguidos homónimos com o mesmo nome. Então, para distinguir
chamaram este de Roller Coaster. É o meu disco preferido dos Red House Painters. É uma das minhas bandas, também está ali no início da segunda linha de bandas preferidas. Adoro o vocalista, o Mark Kozelek. Adoro Sun Kill Moon, que é uma banda recente que ele tem. Embora acho que tenho uma ligeira preferência aqui por os Red House Painters, acho um músico altamente subestimado, o Mark Kozelek, altamente subestimado, e este disco aqui é o meu disco preferido deles, tem a minha música preferida deles, a Mistress. Tem aqui até duas versões, uma normal e outra ao piano. Acho este disco altamente subestimado, acho os Red House Painters muito subestimados, por isso, a fechar aqui o primeiro vídeo dos discos que eu considero muito subestimados, Red House Painters com o seu álbum homónimo, conhecido como Roller Coaster. Pronto, e por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde.